Olá, tudo pronto por aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais cruciais e, vamos combinar, mais cobrados em provas da nossa Constituição. Como o presidente da República responde por seus atos. Vamos juntos desvendar cada detalhe dos artigos 85 e 86. Eles são a base para a gente entender como o poder é controlado no Brasil e como o equilíbrio entre os poderes se mantém de pé. Vamos lá? Bom, para começar, o que exatamente são os crimes de responsabilidade? Cuidado, o nome pode enganar. Não estamos falando de crimes comuns, tipo roubo ou assassinato. Nada disso. Pensa neles mais como os pecados capitais contra a República. São, na verdade, infrações de natureza político-administrativa. São aqueles atos que ferem a alma da Constituição, os pilares do nosso Estado, como o próprio artigo 85 define. Então, olha só qual vai ser o nosso caminho hoje. Primeiro, vamos conhecer as 7 grandes ameaças à Constituição, ou seja, os crimes de responsabilidade. Depois, vamos entender qual é o passo a passo para o julgamento. Em seguida, vamos ver em que momento um presidente pode ser suspenso do cargo. E, por fim, a gente vai descobrir que existe um escudo de proteção que o cargo oferece. Então vamos lá, entrando agora no coração do artigo 85. A Constituição é bem direta ao ponto aqui. Ela lista 7 grandes grupos de atos que são considerados crimes de responsabilidade. E olha, entender essa lista é simplesmente a chave para compreender onde terminam os poderes do presidente. E agora vem aquela dica de ouro, a ferramenta que vai fazer essa lista grudar na sua mente para nunca mais sair. É um mnemônico. Grave bem essa frase, anota aí se precisar. Em Lisboa, Diana sempre procura ler cultura. Parece bobo, né? Mas cada pedacinho dessa frase vai destravar um dos incisos do artigo. Na hora da prova, isso aqui salva. Vamos decodificar isso juntos? Em é de existência da União. Lisboa vem de livre exercício dos poderes. Diana, o di, é de direitos políticos individuais e sociais. Sempre é para lembrar da segurança interna do país. Procura é de probidade na administração. Ler vem de lei orçamentária. E cultura, para fechar, é de cumprimento das leis e das decisões judiciais. Percebe? Cada um desses itens protege algo vital para o país funcionar, desde a união do território até a honestidade na gestão do dinheiro público e o respeito à justiça. E aqui tem um detalhe que muita gente deixa passar. A Constituição dá as categorias, os títulos dos crimes, certo? Mas ela não entra nos detalhes de cada conduta. Ela diz, olha, os detalhes, o que exatamente é um ato contra a probidade, por exemplo, vão ser definidos numa lei especial. E essa lei existe, é a famosa Lei do Impeachment, a Lei 1079 de 1950. Ou seja, a Constituição é o grande mapa e as outras leis preenchem os detalhes do caminho. Certo. Então a gente já sabe quais são os crimes. Mas e aí? Se alguém faz uma acusação formal, o que acontece? Agora a gente entra na segunda parte da nossa análise, o complexo caminho para o julgamento, que está todo desenhado lá no artigo 86. E o primeiro portão que precisa ser aberto exige um número mágico, que tem que estar na ponta da língua, 2/3. É isso mesmo. Para uma acusação contra o presidente ser sequer admitida, ou seja, para ela começar a andar, precisa do voto de 2/3 dos deputados federais. Isso é um filtro político altíssimo, e a ideia é justamente essa, proteger a estabilidade do governo e garantir que um processo tão grave só vá para frente se tiver um apoio político muito, mas muito forte. Agora, atenção máxima aqui, porque esse é o tipo de pegadinha que o examinador adora. Uma vez que a acusação passa pela Câmara, o processo se divide em 2 caminhos. Se for uma infração penal comum, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas se for um crime de responsabilidade, a bola passa para o Senado Federal. Essa separação entre o julgamento jurídico de um lado e o político do outro é um pilar do nosso sistema. Beleza, o processo andou, passou pela Câmara. E agora? O presidente continua lá, governando normalmente? Não necessariamente. Vamos ver agora quais são as regras para a suspensão das funções, que é um dos efeitos mais imediatos e drásticos de todo esse processo. E olha só, mais uma vez a Constituição cria 2 momentos diferentes. No caso de crimes comuns, o presidente é afastado quando o STF recebe a denúncia. É nesse momento que ele vira réu. Já nos crimes de responsabilidade, o gatilho é a instauração do processo pelo Senado Federal. É uma diferença sutil, mas fundamental. O primeiro é um marco jurídico e o segundo é um marco político. Mas esse afastamento não pode durar para sempre. E se o julgamento demorar muito? A Constituição pensou nisso e estabeleceu um prazo máximo, 180 dias.
Se o julgamento não acabar nesse tempo, o presidente volta para suas funções, mesmo que o processo continue correndo. É uma espécie de válvula de segurança para proteger a governabilidade e evitar que o país fique com um comando interino por tempo indefinido. E finalmente chegamos ao nosso último ponto, o escudo do presidente. Porque a mesma Constituição que prevê a punição também dá ao cargo certas proteções especiais, ou imunidades, para garantir que a pessoa que ocupa a chefia de Estado consiga governar com o mínimo de estabilidade. A primeira grande proteção é essa aqui, e ela é bem forte. Enquanto não houver uma sentença condenatória definitiva, aquela da qual não cabe mais recurso nenhum, o presidente da República não pode ser preso por crimes comuns. Isso significa que aquelas prisões provisórias, como a preventiva, por exemplo, simplesmente não se aplicam a ele durante o mandato. É uma imunidade e tanto. E a segunda parte do escudo, no parágrafo 4º, também é muito poderosa. Durante o mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos que não tenham nada a ver com o exercício da presidência. Pensa assim, uma pessoa cometeu um crime comum antes de ser eleita. O que acontece com esse processo? Ele fica congelado. O processo fica suspenso e só volta a correr quando o mandato acabar. É uma imunidade temporária à persecução penal. Então, para a gente amarrar tudo que foi conversado aqui, vamos recapitular os pontos-chave. Primeiro, crime de responsabilidade é infração política, não comum. Segundo, nosso mnemônico em Lisboa, Diana sempre procura ler cultura, é a chave para o artigo 85. Terceiro, nada começa sem o aval de 2/3 da Câmara. Quarto, a divisão de tarefas. STF julga crimes comuns, Senado julga os de responsabilidade. Quinto, a suspensão tem gatilhos e prazo bem definidos. E por último, o presidente tem imunidades que protegem o cargo. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Toda essa engrenagem constitucional complexa que a gente analisou, será que ela atinge o equilíbrio perfeito entre, de um lado, a necessidade de responsabilizar quem abusa do poder e, do outro, a necessidade de garantir a estabilidade para um país funcionar? É uma questão fundamental sobre a filosofia por trás de tudo isso. Valeu por acompanhar a gente nesse aprofundamento.